Seja bem-vindo ao canal Atlético Mineiro Galo Fã Clube. Acompanhe aqui as últimas notícias do Galo, resultados e próximos jogos. E segue aqui as últimas notícias. Bora falar do Atlético aqui no Super FC. Nesta segunda-feira, Galo inicia a semana, inicia o ano com muita movimentação nos bastidores da parte do futebol, né? Já falamos sobre a escolha do técnico, será quem vem? É o Jorge Jesus mesmo? Já tem muitas apurações aí do final de semana, inclusive com a nossa Dimar Oliveira em otempo.com.br/Super FC, e também com ele, que chega agora para destacar o noticiário do Galo nesta primeira segunda do ano. Um abraço, um feliz 2022 para você, Fernando Martins e Miguel. Grande abraço, Léo, grande abraço, Dimara, grande abraço a todo mundo que está ouvindo a gente nesse Super FC. Um feliz 2022 para todo mundo, que o ano seja repleto de vitórias, conquistas, não só dos nossos times, mas também na nossa vida pessoal, né, nas nossas vidas aí. Então, tudo de bom para todo mundo. E aí a gente já chega aí com essa segunda-feira quentíssima, né, do Atlético, uma segunda-feira que pode ser considerada como o dia D para a contratação do Jorge Jesus, treinador português, que fez um grande sucesso na sua passagem pelo Flamengo, né, que estava há pouco tempo comandando o Benfica. O Atlético, que já havia se reunido com o próprio Jorge Jesus na quinta-feira, através da figura do Rodrigo Caetano, seu diretor de futebol, na quarta-feira. E aí, na quinta-feira, o Jorge Jesus adiou, né, essa reunião com os 4 R's, os mecenas e também o presidente Sérgio Coelho. Ficou adiada para essa segunda-feira. Esse adiamento causou uma certa estranheza entre os mecenas do Atlético, entre a diretoria do Atlético, e por conta desse adiamento, a diretoria do Atlético se voltou também para um possível plano B, que seria Carlos Carvalhal. Carlos Carvalhal, treinador do Braga de Portugal, é um treinador também que vem fazendo muito sucesso, um treinador mais acadêmico, mais estudioso do que o Jorge Jesus, né? Então seria um plano B. Porém, a multa de Carlos Carvalhal seria de 10 milhões de euros para tirá-lo do Braga. O Braga também já deu indícios que poderia negociar e abaixar essa multa para 2,5 milhões de euros, já que o Flamengo fez a investida também em Carlos Carvalhal logo após ver que Jorge Jesus permaneceria no Benfica. Mas o plano A do Atlético mesmo é o Jorge Jesus, a diretoria do Atlético, junto com os mecenas, vai se reunir, né, com o Jorge Jesus nessa segunda-feira, na tarde dessa segunda-feira, para tentar bater um martelo. O que está pegando? Primeiro, claro, os salários, né, do Jorge Jesus, uma comissão técnica fixa, um salário considerado alto para os padrões brasileiros, mas os mecenas já deram indício de que poderão abrir o cofre para investir no treinador português. Outra questão também que pode ser um entrave seria a questão da comissão técnica fixa. Jorge Jesus não abre mão de trazer todo o seu staff. E o Atlético tem a sua comissão técnica permanente, como o Rogério Maia, treinador de goleiros, né? O próprio Cristiano Nunes, que é o preparador físico, que foram figuras fundamentais durante 2021, para que o Atlético conquistou tudo e muito passou também pelo gol, né, pela grande fase do Everson e também pela preparação física que o Cristiano também soube comandar muito bem. Então, essas questões são todos esses traves. A gente tem informação vindas de jornalistas portugueses que o próprio Jorge Jesus está um pouco reticente em aceitar essa vinda ao Atlético por conta de que já havia prometido não treinar outro clube brasileiro que não fosse o Flamengo ou a seleção brasileira. Mas fato é que a diretoria do Atlético vai tentar demover o Jorge Jesus dessa ideia de só comandar o Flamengo e tentar apresentar esse projeto, né, todo um projeto ambicioso. O Atlético mira como a menina dos olhos de 2022 a conquista da Libertadores. Isso foi um fato que chamou a atenção logo na conversa do Rodrigo Caetano junto com o Jorge Jesus, a ambição do Atlético para esse ano, que é conquistar o máximo de títulos possíveis, mas claro, o sonho de Jorge Jesus conquistar sua segunda Libertadores, né? Já que havia conquistado com o Flamengo sobre o River Plate. Enfim, o que tem de treinador, a gente pode ter essa definição nessa segunda-feira. Jorge Jesus pode ser o técnico do Atlético, ou o Atlético poderá seguir o seu caminho tentando o plano B e C. A gente sabe que Odair Helman, treinador brasileiro que está na Arábia hoje, também é bem visto pela diretoria, mais especificamente bem visto por Rodrigo Caetano, que trabalhou com ele no Inter, e também
já trabalhou com o Cristiano Nunes e o próprio Rogério Maia, ou seja, não teria nenhuma ruptura ou nenhum choque, né, em comissões técnicas. Então eu acho que o Atlético vai definir esse treinador até o meio da semana, né? Se não hoje com o Jorge Jesus, acredito que o Atlético não irá demorar nessa semana para anunciar o nome do novo treinador. E aí o clube também precisa definir um treinador para... Pois não? Então, e aí dentro dessa apuração que a gente vem fazendo, né, na verdade desde ontem, essa demora com relação à definição do Jorge Jesus, ela me parece ter irritado um pouco a diretoria do Atlético. Então, não existe outra reunião marcada. Existe, e a apuração foi feita com quem está na negociação, o que existe é uma resposta que o Bertolucci vai ter hoje. É a resposta. Tanto o Menin quanto o Ricardo estão em Miami, né? O presidente Sérgio Santos Rodrigues por aqui, mas eles estão em Miami, então eles não interferem mais. Já foi feita a proposta, já foi feita a definição de como será o trabalho, de como o Atlético quer que esse trabalho seja feito, principalmente no que você disse, a relação à comissão técnica, o dinheiro, esse tipo de situação. Então o que vai haver é uma resposta ao Bertolucci. Se a resposta do treinador, e aí acho que tem a ver com aquela história que saiu ontem, ele está ficando longe do Atlético, porque a gente tem que dizer o seguinte, até conversando com amigos e companheiros que trabalharam mais de perto com o Jorge Jesus, ele não é um treinador fácil, né? Ele é um treinador daquele muitas exigências, muitas, né? Exigências, tem um retorno, né? Sim, tem esse contexto. E outra coisa, ele está a experiência dele no Brasil foi boa em relação aos títulos, mas ele também teve aquela questão da pressão, ele tem um histórico de querer aí talvez uma seleção ainda visando uma Copa do Mundo. Então, porque vale a gente lembrar, né, que a Copa do Mundo esse ano acontece no final de 2022 e não mais no meio do ano. Então, isso estaria dificultando. No caso do Carvalhal, ele é um plano B, porque segundo me foi informado, Fernando, por essas pessoas que estão na negociação, o técnico não será brasileiro. O técnico, a princípio, é estrangeiro e não deve sair de outro lugar que não seja Portugal ou a Europa ali, por ali, alguém dentro dessa linha. Eu perguntei sobre Renato Gaúcho. Por quê? Porque o Renato Gaúcho, neste momento, ele está com a faca nos dentes, né? Se a gente pode dizer assim. Ele está querendo uma equipe para ele mostrar o bom treinador que ele é. Precisa recuperar uma reputação que ele teve no Grêmio e no Flamengo não correspondeu. Exatamente, diante de uma pressão muito forte que ele sofreu, né? E por que eu perguntei de Renato Gaúcho? Porque eu, Dimara, particularmente acho que seria um bom nome. Não sei se o Fernando concorda comigo, daqui a pouco ele dá opinião e o Léo também, nessa discussão que a gente está fazendo aqui, mas ele conhece perfeitamente esse grupo do Atlético, ele é sim um grande treinador, né? Tem os seus defeitos e sofreu ali com a questão da pressão e tal, mas conhece esse grupo do Atlético mais do que ninguém, quer provar para todo mundo que ele é o grande treinador, sim, é boleiro, tem um jeito de vestiário mais acostumado com o que o Atlético estava acostumado com o Cuca, né? Então talvez seja uma situação mais de imediato. Eu acho que a chance de dar certo seria melhor. Eu sei que muita gente fala do Jorge Jesus pelo que se criou dele, pelo que se foi, só que a gente, Fernando, está acostumado com futebol há quantos anos, a gente sabe, uma coisa que dá certo aqui hoje não quer dizer que ela vai dar certo no outro, com características diferentes, com um time que tem a gente até brinca nessa torre de Babel que é o Atlético, com vários e vários jogadores de países diferentes, de histórias diferentes, de conjuntos diferentes, novos, experientes, já rodados, jogadores tops, enfim, uma série de situações, além do que ele tem esses investidores que colocam dinheiro, sim,
mas querem uma resposta muito grande. Então, esse trabalho do Atlético, por isso que me foi passado ontem, que pode ser, que hoje é o dia do Jorge Jesus, e pode ser que demore um pouco mais para anunciar o treinador, caso haja esse não. Você concorda com essa história do Renato Gaúcho? Como é que você vê esse momento que nos é passado, e aí a gente que está na negociação mesmo? Dimara, o Renato Gaúcho, ele é um bom treinador, eu considero ele como um bom treinador, mas deixou muito a desejar no Flamengo, né? Principalmente taticamente. E a gente viu um Atlético impecável nas mãos do Cuca nesse quesito, taticamente, e um Flamengo totalmente desordenado, né? Se fazendo valer mais das suas capacidades individuais, né? Da solidariedade individual. O Renato Gaúcho tem um outro lado que eu acho que você citou muito bem aí, que é a questão de voltar ao protagonismo do futebol, né? É um treinador que é vitorioso, é só pegar a história dele, né? E que quer apagar porque, infelizmente, na vida, não só no futebol, mas na vida, a última impressão é a que fica, né? E aí, realmente, ele quer simplesmente apagar esse 2021 que de fato que teve. Eu acho que o Atlético poderia ser uma boa ferramenta para ele tentar dar a volta por cima. É um treinador que conhece vestiário, que é um treinador que fala a língua do boleiro, né? Esse time do Atlético é um time experiente, então é um treinador que chega com gás, uma moral muito grande para cima de jogador, né? A gente não pode trazer qualquer treinador, porque senão no vestiário. E o Renato Gaúcho não, pelo contrário, é um treinador que fala a língua. Então, acredito que vejo como uma das alternativas, mas também entendo que a diretoria queira um técnico estrangeiro para implantar uma nova filosofia, uma nova mentalidade, algo mais profissional, melhor dizendo, assim, né? É isso que eu tô dizendo. Me foi dito, Léo, que é estrangeiro. Agora, no caso do Carvalhal, só pra gente acrescentar nisso aí, eu conversei com algumas pessoas também em Portugal, mesmo a gente tem, né, o Arthur, ex-goleiro do Cruzeiro, que é dirigente lá hoje, o próprio Luizão, ex-zagueiro também, que é dirigente por lá. A gente tem, no caso do Carvalhal, uma informação da seguinte, é o mais querido deles todos hoje. Bem respeitado. Bem respeitado, tem essa questão tática que o Fernando falou, né? Essa questão técnica e tal. Só que a gente sabe também que esse tipo de filosofia, ele demora para entrar no clube. O treinador não chega aqui e passa essa filosofia de trabalho de uma forma tão imediata desse jeito. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas assim, mais que isso, eu realmente não sei falar dele, porque eu não acompanho o futebol português desse jeito. Não vou chegar aqui e falar, nossa, ele é adepto do 3-5-1, não, ele gosta com a bola, né? Ele gosta de ter a bola. A gente procura saber com quem trabalha perto. Exatamente. E tem boas referências, tem boas, né, Dimara? Mas eu entendo quando você levanta a bola do Renato Gaúcho e concordo com vocês. Acho que é um bom treinador, imagino que poderia pintar no Atlético e fazer um bom trabalho. Ele teria tudo para isso. Obviamente, né, pode dar errado, né, pode estar numa má fase, claro. Tem questões pessoais do próprio profissional, mas se a gente acompanhar, o futebol não tem uma lógica, mas nosso comentário tenta ir em cima de uma lógica, de uma sequência, e dá para imaginar sim, ele poderia vir com muita ambição para o Atlético de ter um prestígio mais uma vez, até para a seleção brasileira, né? Exatamente. Então, para recuperar o seu nome, e se é um desejo dele um dia treinar a seleção, seria um bom começo, um bom trabalho. Agora, Fernando, para a gente fechar, o Atlético está em movimentação em duas frentes, né? Porque tem a parte dos técnicos e também precisa movimentar, porque pode ser que precise repor zagueiro, Fernandinho. Exatamente, Léo, exatamente. Por conta da boa temporada do ano passado, né, onde ganhou tudo, tem os seus principais jogadores como alvo no mercado, e um deles, né, que muito se comenta, é Júnior Alonso, né? O Krasnodar da Rússia teria feito uma oferta formal ao Atlético, cerca de 8 milhões de euros. Muitos falam dólares, mas é 8 milhões de euros. O Atlético investiu. É muito dinheiro para um zagueiro de 29 anos, né? É muito dinheiro. E é um salário
ele vai ganhar livre, né, na Rússia, R$1 milhão livres de impostos, né? Então é muito dinheiro pro jogador, é muito dinheiro pro próprio Atlético, né, que já se movimenta no mercado para tentar uma reposição à altura. E aí vem surgindo os nomes. A gente conseguiu apurar que o SIGA, né, o Centro de Inteligência que faz análise de mercado pro Atlético, já indicou alguns nomes de peso, né, do futebol mundial. Aí tem o próprio zagueiro Felipe do Atlético de Madrid, brasileiro, né? Que fez dupla com Diego Godin, também no Atlético de Madrid. Diego Godin é uma informação dos nossos colegas da Itatiaia que a gente precisa destacar, mas que é um jogador que vem sendo monitorado também pelo SIGA do Atlético, o Centro de Inteligência. Tem o Samir da Udinese. E tem o Emanuel Mamana, argentino, que foi zagueiro da seleção argentina, que pertence ao Zenit da Rússia também. Então, esses 4 jogadores do exterior se juntam a Léo Ortiz do Bragantino, Red Bull, que fez um grande campeonato brasileiro ano passado, e o Nino do Fluminense. Esses 6 zagueiros estão sendo realmente monitorados pelo Atlético. O Atlético já sondou a situação de vários deles. Alguns estão em final de contrato, né, com os seus clubes, o que pode ser um facilitador para o Atlético não ter que comprar os direitos do atleta. Então a gente vai aguardar aí nos próximos dias que vai ter novidades aí, como a saída do Júnior Alonso e uma reposição à altura do capitão paraguaio. E vai precisar, né? Vai precisar, saindo o Júnior Alonso, né? Um dos zagueiros principais, um dos jogadores fundamentais. E tem uma Libertadores aí, né, gente? Sim. Tem que lembrar sempre disso, né? É verdade. Valeu, obrigado. Recado do ouvinte aqui, porque você levantou essa bola de Renato Gaúcho aqui. Eu só levantei a bola, tá, gente? Você levantou a bola e a galera não tá gostando muito, não. Renato Tempra, por exemplo, tá dizendo que Renato Gaúcho, vocês estão de sacanagem, melhor o Voivoda do Fortaleza. O Joel participa aqui dizendo que contra o Grêmio, se o Renato Gaúcho estivesse no Atlético, provavelmente contra o Grêmio seria capaz de ele mandar o Atlético empatar ou deixar o Grêmio ganhar toda vez. Também com a gente no nosso WhatsApp 988-6917. Boa tarde, Renato Gaúcho é muito arrogante. Não deixou o nome por aqui. Final de telefone 9275. E aqui também tá inconformado o Maurílio, final de telefone 3103. Ele também tá nessa linha, tá dizendo que a gente tá querendo dar o time do Galo pro Renato Gaúcho como instrumento para ele resgatar a sua imagem, manda o Renato Gaúcho pro mato. Enfim, a torcida não tem uma simpatia grande. O que é normal, né? Vamos só lembrar o seguinte: o Cuca, quando veio no início da temporada, com uma rejeição enorme diante do que aconteceu no Mundial e tal, ele teve uma rejeição muito grande. E em pouco tempo ele mudou isso. Futebol é muito essa história e todo mundo sabe disso. Isso é uma opinião minha. É uma opinião minha. Exatamente por achar que o Renato pode conhecer o Atlético mais do que esses outros para você recomeçar um trabalho. Pode dar certo? Pode. Pode não? Eu, se fosse a diretora de futebol do Atlético, contrataria o Renato Gaúcho. Isso é uma opinião minha, né? Do que ficar com um cara que, não sei se eu quero, ou um outro que vem para se adaptar a um novo trabalho. Se você tivesse começando um trabalho com muito tempo para poder, né, fazer isso e tal, não é o caso. E como é exatamente a última imagem que fica mesmo, né? Porque antes do Renato ir pro Flamengo, ele tinha um nome bem aceito aqui, pelo que eu lembro. Agora já não mais. E arrogante, gente. Olha, o mundo do futebol tem,